Siqueira, vamos falar de The Old Guard, um novo filme original Netflix com Charlize Theron no elenco e uma adaptação da HQ do mesmo nome, né? Pois é, o Greg Hooker, que é o escritor da HQ, também foi o roteirista do filme. E vamos ver aqui se a Charlize faz esse filme valer a pena ou não, né? Eu lidero um grupo de soldados. Guerreiros, como você. Com habilidades incrivelmente raras. Aliás, antes da gente começar a falar, não esquece de se inscrever no canal e de apertar o sininho pra receber as notificações, beleza? The Old Guard mostra a história de um grupo de imortais liderados pela Andy, que é a personagem da Charlize Theron. Esse grupo de imortais, eles vivem em certas missões, são soldados. A missão deles é tentar melhorar o mundo de algum jeito. Então se sentir já um pouco frustrados porque o mundo tá aí, né, Catiuxa? Então a coisa não tá dando muito certo do ponto de vista deles. Estamos sabendo. E durante uma missão que seria rotina pra eles, as coisas mudam e eles começam a ser caçados por um grupo que quer alguma coisa com eles. Exatamente, eles se envolvem aí em uma missão um pouco estranha, um pouco perigosa, ao mesmo tempo que também um novo membro acaba encontrando o grupo deles dentro dessa história que é muito louca, né? Afinal, a gente tá falando aí de personagens que realmente viveram por milênios, alguns deles. Eles já passaram por várias eras na humanidade, por grandes batalhas, coisas que a gente nem imagina. Então, assim, eles são treinados em combate a todos esses milênios. Não é à toa que a gente tem aqui tantas cenas de ação que apostam tanto em grandes coreografias e também nos próprios atores, que performam muito bem nelas, né? Especialmente a Charlize Theron, porque a gente já tem a experiência dela lá em Atômica, na qual ela já mostrou que sabe ir para cenas de ação, mesmo inclusive dispensando dublês em algumas. E aqui ela tem algumas set pieces muito pesadas. Eu fiquei meio triste porque a gente vê os posters do filme com ela com aquela massa dela, com aquele machado antigo dela, e tem poucas cenas. E tem poucas cenas dela usando aquela arma. A gente tem muitas cenas com armas de fogo, muitas cenas corpo a corpo, e eu queria mais aquele machado. Eu gosto muito de armas brancas em filmes de ação. É muito legal mesmo, assim, dá pra ver que eles tentaram fazer uma vibe um pouco John Wick, como basicamente todos os filmes de ação estão fazendo hoje em dia, desde que John Wick saiu, que não tem mais como fazer outro filme de ação sem ser assim. Então tem muita, sabe, porradaria, e do nada eles pegam coisas de pessoas que eles já acabaram de matar ali, munição e tudo mais, atiram na galera, arma, e aí, tipo, dá um soco em um, machadada no outro, tiro em outro. São cenas bem dinâmicas. E eles usam a questão da imortalidade justamente pra dar mais dinamismo para cenas de ação. Tem uma coisa nesses filmes que de vez em quando você tem esses personagens imorríveis, não necessariamente imortais, mas que tem esse fator de cura muito, muito louco, tipo o Wolverine ou o Deadpool. Pois visualmente ela funciona basicamente como o fator de cura do Wolverine. Você vê os ossos e os tendões voltando pro lugar, as balas saindo dos ferimentos. Eu acho que nesse sentido eles beberam muito de Wolverine, especialmente do Logan. Que você vê realmente ossos, fraturas expostas voltando pro canto de modo bem gráfico. Sim. Então, matéria de censura, o filme não tem nenhuma em relação à violência. Zero. E eles usam isso nas cenas de ação. Então, os personagens, quando vão pra ação, eles geralmente não se importam muito com ferimentos. Então, eles se entregam de uma forma bem bruta, bem crua. Isso misturado com as habilidades naturais de cada um deles. Como você tem a personagem da Charlize Theron, a Andy, que ela já tem mais de 6 mil anos de idade, tem uma fala no filme que um personagem diz que ela já esqueceu mais formas de matar do que você vai saber na sua vida inteira. Então, ela é uma personagem que ela isso, né? tem habilidades, ela tem uma coreografia muito especial, tem uma coreografia muito própria. Então, misturado isso com a questão da imortalidade, visualmente a personagem é muito interessante do ponto de vista de coreografia. Na verdade, não só nas coreografias, né? A gente tem um grupo de 4 personagens que a gente já vê pelos próprios trailers do filme que vai acontecer a chegada de uma 5ª personagem da Kiki Lane, que é a Nile, né? E esses 4 personagens, eles têm uma dinâmica bem legal entre si, né? É uma equipe bem coesa, onde existe uma liderança muito clara por parte da personagem da Charlize Theron, que, assim, a Charlize Theron, ela colocou o pé dela em cima disso tudo, né? Ela é a líder de tudo aqui. Ela é a líder do filme, do grupo, é produtora. Tipo assim, dá pra ver que ela fez um monte de decisões criativas, inclusive. Eu acho que a Charlize Theron, ela tá cada vez mais, se é que ainda tem como ela aumentar nisso aí, como ela melhorar nisso aí, chegando com um chutão na porta de Hollywood, mostrando que, cara, é o seguinte, ó, eu já tenho aí mais de 40 anos, ela, como a personagem dela também não envelheceu um dia. Esse filme, ele é legal,
ele é divertido, ele é dinâmico, é uma história que consegue te prender, apesar deles não terem muito tempo, né, pra ter um grande desenvolvimento de todos os personagens e tal, mas claramente o ponto mais forte de todos é a Charlize. Pois é, tem algumas coisas no roteiro que fizeram com ela que diferem da HQ que eu não gostei tanto. Não vou falar pra não dar spoilers, mas tem um ponto de virada que eu não curti tanto assim. Claramente a personagem da Charlize Theron é o grande atrativo do filme. A Charlize Theron é o grande atrativo do filme. Ela está se tornando a rainha do filme de ação. Mad Max, Atômica, Velozes e Furiosos. A mulher tem tudo. Então, e tem habilidades. Ela consegue convencer como heroína de ação e ela tem a entrega. Ela é uma atriz que realmente se entrega fisicamente aos personagens dela. Então, obviamente, ela é o grande atrativo, ela é o grande chamariz. Os outros personagens são satélites em volta desse planeta, desse astro que é a Charlize Theron. Mas eles não são necessariamente ruins, tá? Não são. Eu acho que eles são pouco explorados. Eles são pouco explorados, sim. Tem mas espaço pra eles serem explorados em eventuais continuações, etc. Mas se a gente tá falando, Siqueira, de um filme de ação que tem um grupo que é relativamente grande, tu não acha que eles até foram desenvolvidos bem demais pra essas circunstâncias? Porque, assim, filme de ação é muito difícil a gente conseguir desenvolvimento de personagem. E aqui a gente teve pelo menos um pouquinho da história de cada um deles, como é que eles chegaram ali, eventos foram citados pelos quais eles já passaram, né? Foi comentado um pouco dos relacionamentos internos dessa equipe, qual é a dinâmica de um com o outro, e a gente consegue entender mais ou menos como é a personalidade de cada um deles. Por mais que seja de uma maneira, sim, extremamente rasa, né? Se você comparar a personagem da Charlize, a personagem da Kiki, existe uma diferença, sim. Elas duas são o ponto central aqui, principalmente a própria Indy. A Naya, ela funciona como orelha, não é? Como ela é novata no grupo, é pra ela que eles contam as histórias, é pra ela que eles explicam como funciona a dinâmica, é pra ela que eles explicam, entre aspas, como funciona a imortalidade, que é algo que nem mesmo eles entendem. E se a franquia Highlander ensinou alguma coisa pra gente não expliquem de onde vem essa maldita imortalidade. Sempre dá merda quando eles fazem isso. Então é até melhor que fique assim no ar, por que eles surgiram, como eles surgiram. Eles são imortais e pronto, eles existem nesse mundo. Mas existem as questões do que é que significa ser imortal dentro da nossa dinâmica como humanidade, né? Existem, obviamente, pessoas que estão muito interessadas nisso, eles fazem um esforço constante, ativo, para não serem pegos em fotografias, ou em vídeo, ou qualquer coisa que as pessoas possam depois caçar, para entender que aquilo ali tá acontecendo, justamente porque aconteceu em algum ponto uma coisa que deixou muito claro pro grupo que ser capturado, ser preso, não quer dizer que eles vão conseguir morrer, então eles vão ficar talvez uma eternidade ali naquela prisão, né, naquele cativeiro. Então eles têm muito medo disso aí, apesar deles também se esforçarem para fazer várias missões para ajudar a humanidade de várias maneiras. E nisso, Kátia, a gente tem a figura do Chiwetel Ejiofor. É um dos meus atores favoritos, mas que ele parece estar preso no mesmo personagem desde a época de Filhos da Esperança, sabe? Que é o cara que tem um contato, mas que é meio dúbio. Filhos da Esperança, Firefly, até Doutor Estranho. Parece que é a mesma figura que ele tá fazendo decisões de ação o tempo todo. É um ator que eu adoro, mas que, sei lá, vendo ele no filme, assistindo ele no filme, parecia, de novo. E ele consegue fazer esse personagem bem. Eu só fico triste que ele acabe eternamente no mesmo papel. Outro personagem que a gente tem aqui que eu acho que vale a pena citar, que é o personagem do Marwan Kenzari, que é quem interpretou o Jafar em Aladdin, que a gente tacou o pau aqui no Rapadura, disse que tava muito ruim aquele Jafar, misericórdia, o pior ponto do filme. Mas aqui o cara tá mó bem. Quer dizer, podemos ter esperança, né? A gente vai ter... Porque o personagem encaixa com ele fisicamente. Porque o personagem encaixa com ele até de maneira narrativa. A dinâmica dos personagens ali, né? Dele com o Nick. É muito legal, gostei bastante. Mudou a minha ideia sobre ele como ator. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem o Harry Melling, lá da franquia Harry Potter, que tá aqui fazendo um outro personagem detestável. Parece que ele vai fazer uma carreira inteira em cima disso também. Ele é o vilão do filme, que vai aparecer mais lá pra metade, né? Acho que honestamente, pra mim, a gente dizer no que é que ele tá envolvido. É o ponto fraco do filme, aliás. É um personagem que, além de detestável, ele não tem o mínimo carisma, não atrai, sabe? Quando você tem um personagem... Até porque ele atua muito com o Chiwetel Ejiofor. Quando você tem um ator do calibre do Chiwetel Ejiofor e coloca um personagem tão fraco desses, não é nem culpa do ator, mas o personagem é ruim. Kat, pessoalmente eu dou nota 7 pro filme. Eu tive um grande problema com os antagonistas do longa.
com exceção do Chetan Ejiofor, que, como eu falei, é aquele personagem ambíguo de sempre e tal, o Harry Melling, ele não funciona de jeito nenhum como antagonista do filme. Ele não consegue impor nenhum tipo de força em cena. Eu não consigo sentir nada por ele, senão, meu Deus, que cara patético. O Chetan Ejiofor, ele tem uma presença muito maior, e eu, honestamente, eu preferia que ele fosse o vilão do filme, sabe? O antagonista central do filme, o vilão mau do filme, porque você coloca todos os imortais na frente do Harry Melling, parece um bullyzinho de escola na frente de 5 soldados, sabe? E quando você tem um problema forte assim no antagonista, pra mim a história não cativa tanto. A sorte é que você tem esse grupo de imortais que tenta lidar com a imortalidade, tenta lidar com os desafios psicológicos da própria imortalidade. Então isso puxa um pouco a história pra frente. Sem contar as cenas de ação, o carisma da Charlize Theron, a força dela em cena, que é tremenda. Então, nota 7. Tem esse problema pra mim, que é sério. Tem um outro detalhe também, que eu não gosto muito da forma como foi suavizado um pouco em relação ao HQ, alguns hábitos dos personagens. Eu acho que até mesmo por questão de tentar dar uma suavizada, tentar fazer com que os personagens pareçam mais agradáveis ao público em geral. Sim. Mas eles deram uma suavizada bem boa em relação à vida pessoal dos personagens. Vou colocar assim pra não dar muito spoiler. Mas eu queria que eles tivessem um pouco mais de peso. Eu queria que a questão da imortalidade e o desrespeito ao próprio corpo fosse dado de uma forma mais forte, mais visual, como é feito na HQ do Greg Rucka. Pra mim ele fez um trabalho bacana em adaptar a própria HQ, mas eu acho que faltou um pouco do punch, especialmente a parte mais cartunesca. A HQ é muito cartunesca, é muito, muito visual, tem um traço muito Frank Millerizado, por assim dizer. E faltou um pouco disso aqui. É bem visceral. Pois é, e faltou um pouco disso daqui. As cenas de ação são bem brutas, mas eu acho que faltou um pouco mais de estilização. E eu acho que nisso a Gina Prince Bythewood, a diretora, ela pecou um pouco. Ela podia ter estilizado um pouco mais o visual. Ela podia ter dado um visual um pouco mais edgy pro filme. Mas, nota 7, bacaninha, redondinho, um belo entretenimento. Siqueira, eu tenho que concordar. Eu também dou nota 7 pro filme. Eu acho que ele cumpre totalmente o papel dele de ser divertido, um filme que vai ficar ali no fundo, você tá, sei lá, num sábado à noite, sem saber o que assistir na Netflix, que é uma coisa que seja divertida, que você não tem que pensar tanto assim. Com certeza vale a pena assistir The Old Guard, tá? Pra mim, a Kiki Lane foi um destaque aqui. Eu não conhecia tão bem ainda a atuação dela, principalmente em um filme de ação, e ela consegue segurar a ação bem demais. Ela seguindo os passos aí da própria Charlize Theron em mais de uma maneira aqui nesse filme, né? A Charlize, não preciso falar nada sobre ela, eu acho que ela é simplesmente brilhante. Esse filme me fez pensar muito sobre uma notícia que saiu recentemente, dela estar um pouco triste, sobre estarem procurando uma outra pessoa para interpretar a Furiosa em uma prequel aí de Mad Max Fury Road. E eu acho que poderia sim ser ela, sabe? Eu acho que existem maneiras de continuar a história dela com a mesma atriz, talvez alguns anos antes, enfim, fiquei pensando muito nisso, porque eu vejo a Charlize Theron e penso assim, pô, essa mulher é perfeita, ela atua muito bem, ela é brilhante, ela é demais nas cenas de ação, como é que, sabe, precisam usar ela assim mais vezes, eu não sei como que pode a Charlize Theron ter saído da mulher bonita pra, tipo, os filmes de romance, pra os filmes de drama, pra ter chegado aqui nos filmes de ação, pé na porta, soco na cara total. Esse filme é bem legal, tem várias coisas nele que também deixaram meu coração quentinho. Ele faz você pensar um pouquinho sobre a vida e tal, mas nada demais, nada que você tem que pausar a sua diversão pra ficar pensando ali. É bem legal, porém, uma diversãozinha assim, simples, né? Eu acho que realmente comparado ao HQ, sempre vai ser assim se você tá comparando ao material original. Ele perde algumas coisas aqui e ali, eu acho que existem, já que a gente tá falando de pessoas que têm milhares de anos, seria muito legal visualmente, assim, encantador da gente ver algumas cenas a mais de flashback, algumas outras batalhas pelas quais eles passaram, mas isso aí ia custar uma grana preta também, não deu pra fazer tanto assim, apesar de a gente ter alguns flashbacks. E é isso, eu acho que os personagens são interessantes o suficiente pra prender você no filme, e talvez pra você querer mais, né, Siqueira? Porque o filme deixa bem claro que pode existir uma sequência. Eu acho que essa é uma cena pós-créditos, eles adiantaram por conta do formato Netflix, sabe? O gancho é bem evidente. Então, existe sim uma ideia para uma continuação. O segundo volume da HQ está sendo terminado agora nos Estados Unidos, junto do lançamento do filme na Netflix. Então,
Material pra continuação existe, agora tem que ver se tem interesse do público. Eu acho que vai ter sim, o filme já tá aí no top 10 do Brasil, deve estar no top 10 de outros países também. Eu acho que o nome da Charlize Theron chama demais uma audiência e a Netflix se garantiu. Eu colocaria aqui esse filme em um dos exemplos bons deles, né, de filmes originais Netflix. A gente tem várias bombas, assim, várias coisas realmente terríveis. Esse filme não é um deles. Esse filme é bem legal mesmo. Apesar dele não ser um filme super complexo, cabeça que mudou completamente a minha vida, é um filme massa e com certeza vale a pena dar uma apostada nisso aí. Bom, é isso. Se inscreve aqui no canal. Se gostou do vídeo, faz o que, Kati? Joga o like! Ahá! E a gente E se nos encontra vemos na próxima. na próxima. Tchau, tchau.